Neste vídeo, exploraremos o fascinante tema dos anjos na Bíblia. A primeira indagação que nos deparamos é: quem são os anjos? Vamos examinar as Escrituras. Ao mergulharmos no Antigo Testamento, deparamos-nos com menções aos anjos em 108 passagens. Eles desempenham um papel crucial nas vidas dos veneráveis Abraão e Jacó, conforme registrado no livro de Gênesis. Durante a peregrinação no deserto, Moisés também teve encontros angelicais, como revela o livro de Êxodo. Êxodo 14:19 relata: Então, o anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também se moveu de diante deles e parou atrás deles. Ao todo, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes no livro da lei, os escritos de Moisés. Os anjos de Deus são apresentados a nós. Nas Escrituras, a hoste celestial representa os anjos como seres reais. Eles não são meras figuras míticas ou concepções abstratas. São personalidades espirituais que exercem um impacto físico tangível. Assim como o mundo demoníaco permanece oculto, o mundo angelical também é envolto em mistério. Os anjos nos cercam, sua influência dinâmica é incontestável. Mesmo que não os vejamos, não há nada que os anjos de Deus não observem. Podemos não tocá-los, mas os anjos têm o poder de tocar as pessoas. Não podemos controlá-los, mas possuem a capacidade de derrotar reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para liderar Moisés ao Egito, e somente ele aniquilou uma nação inteira. A invencibilidade é uma característica crucial dos anjos de Deus, evidenciando a diferença entre demônios e anjos. Somente a hoste celestial destaca-se em força. Salmo 103:20 declara: Bendigam ao Senhor todos os seus anjos, poderosos em força, cumprindo as suas ordens e obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma época em que uma guerra assolou os céus. A hoste celestial, liderada pelo arcanjo Miguel, confrontou Satanás e seus anjos. Deus utilizou seus anjos para fazer frente ao exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu prevalecer, e não havia mais lugar para ele no céu. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9 nos narra: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos, mas não prevaleceu. Nem mais houve lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Em todos os conflitos, os anjos triunfam, eliminando completamente a oposição. No mundo, testemunhamos que os anjos nunca falharam. Não há desafio que possa surgir contra você que corresponda à força que eles possuem. Eles são os guardiões mais benevolentes dos redimidos. Além da excelência na força física, os anjos também destacam-se na inteligência. A história da viúva de Tocoa e a sagacidade do rei Davi assemelham-se à dos anjos. Mas meu Senhor é sábio, de acordo com a sabedoria do anjo de Deus, conhecendo tudo o que está na terra. Parte 2. As categorias de anjos. Esses seres celestiais ocupam diferentes postos, e nosso Senhor até utilizou um termo militar ao mencionar os anjos. No momento em que Jesus estava prestes a ser capturado no jardim, Pedro empunhou uma espada na tentativa de proteger aquele a quem vinha amando. Em Mateus 26:53, Jesus declarou: Você não acha que posso recorrer ao meu Pai e imediatamente ele colocará à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana relacionada a aproximadamente 6.000 soldados. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, refere-se a esses anjos não identificados de outra forma como anjos comuns. Apesar de soar como uma contradição de termos, a maioria das vezes em que a Bíblia menciona anjos, refere-se a esses seres não identificados de outra forma. A ideia de anjos comuns pode parecer contraditória, pois como esses seres extraordinários poderiam ser considerados algo rotineiro?
No entanto, essa designação faz sentido quando contrastada com as diversas classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia, como os querubins. Os querubins são a primeira ordem angelical mencionada nas Escrituras, aparecendo logo após a queda de Adão e Eva. Gênesis 3 narra os eventos no Jardim do Éden. Depois de violar o comando divino de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva foram expulsos do paraíso terrestre. A preocupação era que, se tivessem acesso à árvore da vida, poderiam viver para sempre em sua natureza caída. Então, Deus colocou querubins poderosos a leste do Jardim do Éden, com uma espada flamejante piscando para frente e para trás, guardando o caminho para a árvore da vida. Isso impediu que Adão voltasse e cometesse o mesmo erro novamente. De maneira intrigante, a subsequente presença dos querubins na palavra de Deus trata da recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu instruções detalhadas sobre como confeccionar vários móveis que seriam usados no tabernáculo, conforme registrado em Êxodo 25. O primeiro mencionado foi o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus garantia encontrar-se e comunicar-se com Moisés. O que Deus desejava colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu representações dos querubins em ouro. Vejamos a fascinante descrição que Deus deu a Moisés em Êxodo 25, versículos 18 ao 20. Faze 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade e o outro na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório, os farás nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estarão voltados um para o outro. Para o propiciatório estarão voltados os rostos dos querubins. Um grupo distinto de anjos reconhecidos são os serafins. Serafins, na língua hebraica, significa aqueles que queimam. O capítulo 6 de Isaías descreve os serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão nestas palavras. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e elevado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías 6, versículo 1 e 2. O que estavam os serafins fazendo? Isaías 6, 3 diz: E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías percebeu imediatamente que não tinha o direito de estar na presença santa de Deus, e ele reconheceu isso. Isaías 6, versículos 5 ao 7. Ai de mim! Eu gritei, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim com uma brasa viva na mão que ele tinha tirado com tenazes do altar. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, a sua culpa é tirada e o seu pecado é expiado. Na versão King James, um terceiro grupo específico de anjos é chamado de 4 bestas. No entanto, outra tradução seria os 4 seres viventes. Assim como os serafins, eles têm 6 asas. E os 4 seres viventes, cada um deles tendo 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Apocalipse 5, versículos 7 ao 19. Os seres viventes são retratados em uma postura de adoração e louvor. Embora em Apocalipse 15, os seres viventes estejam envolvidos no derramamento da ira de Deus sobre as pessoas não arrependidas. Outro cargo angelical é o de arcanjo. Essa posição é ocupada apenas por um anjo nas Escrituras. A palavra arcanjo significa chefe, então esse anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel, e o significado de Miguel é quem é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está ouvindo uma pergunta: quem é como Deus?
Frequentemente na Escritura, como veremos, homens que receberam visitas angelicais quiseram adorar a criação em vez do Criador. Portanto, quão maravilhoso e grandioso é que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convida a dirigir nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Daniel estava orando, e Deus havia enviado uma resposta pela mão de um mensageiro, que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Daniel 10:13 diz: "Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. No entanto, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu permaneci ali com o rei da Pérsia." Assim, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Sempre que o vemos, é em conjunto com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel como lutador, Miguel tem um dever especial para com Israel. Em Daniel 10:21, ele é chamado de príncipe dessa nação. Ao ler a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Como você sabe, essa pequena nação travou 4 guerras com seus vizinhos desde que conquistou a autonomia em 1948. No livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Miguel é o herói-chefe de Deus. Outro ser angelical, cujo nome é claramente revelado nas Escrituras, além de Lúcifer, é Gabriel. A designação poderoso de Deus reflete a magnitude das realizações de Gabriel, que desempenha principalmente o papel de mensageiro divino. Em diversos momentos no livro de Daniel, Gabriel surge para transmitir revelações cruciais sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma visão intrigante de Daniel, o profeta ansiava compreender seu significado. Então, subitamente diante de mim, algo semelhante a um homem apareceu. Daniel 8. Versículo 15 e 16 relatam: "Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, ali estava diante de mim alguém que parecia um homem. E ouvi uma voz de homem vinda do Ulai que gritou: 'Gabriel, explique a este homem o significado da visão.'" No Antigo Testamento, testemunhamos o ministério de Gabriel em relação ao reino. No Novo Testamento, ele está vinculado ao rei. Na primeira instância, Zacarias aguardava na presença do Senhor no templo. Repentinamente, Lucas 1:11 relata: "Então apareceu a ele um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso." Gabriel, então, se identifica a Zacarias. Lucas 1:19 afirma: "O anjo lhe disse: 'Eu sou Gabriel, estou diante de Deus e fui enviado para falar contigo e trazer estas boas notícias.'" Essas boas notícias referiam-se ao iminente nascimento de João Batista, o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré. Lucas 1:27 revela: "Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria." Que mensagem extraordinária Gabriel tinha para comunicar a essa jovem. Lucas 1:31 e 32 proclamam: "Você conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi." Assim, Gabriel é o portador das mensagens divinas sobre o reino vindouro e o rei, uma responsabilidade monumental confiada por Deus a esse anjo específico. Lúcifer, cujo nome original é revelado como o anjo Satanás em Isaías 14:12, não apenas o nomeia, mas também fornece uma revelação crucial sobre sua natureza. "Como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora, você foi lançado à terra, você que antes humilhava as nações." Devido ao seu próprio orgulho e busca pessoal de destaque, ele perdeu sua elevada posição no céu. Lúcifer desceu da graça divina do Pai. Então, onde ele opera agora? Ele está aqui na terra. Em 2 instâncias diferentes, nosso Senhor descreve Lúcifer como o príncipe deste mundo. João 12:31 declara:
Agora é o julgamento deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Esta terra em que vivemos está sob a autoridade dele. Enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm nomes simples, até onde sabemos, Lúcifer possui muitos que indicam aspectos de seu caráter maligno. 2 de seus outros nomes comuns são o Diabo e Satanás. Jesus também o chamou de o Maligno. João 17:15 expressa: não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O livro do Apocalipse atribui a Lúcifer uma série de nomes, incluindo o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Diversas categorias menores de anjos são mencionadas na Bíblia como santos e vigilantes. O rei babilônico Nabucodonosor proclamou em Daniel 4:13: enquanto eu estava deitado em minha cama, vi também nas visões da minha mente um vigia, um santo descendo do céu. Daniel 4:17 declara: este decreto é por decisão dos vigias e a ordem por palavra dos santos, a fim de que vivam os viventes, saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer e constitui sobre ele o mais humilde dos homens. Daniel 4:23 completa: você, ó rei, viu um vigia, um santo, descendo do céu e dizendo: derrubai a árvore e destruí-a. Contudo, deixai-lhe o toco com as raízes na terra, com uma faixa de ferro e bronze, na tenra relva do campo, e seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que 7 tempos passem sobre ela. Esses vigilantes e santos podem estar ativos até os dias atuais.